amado Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo nesse tema que é bastante difícil de ser tratado e estudado, mas que me auxiliou bastante a compreender que tudo isso a respeito da clonagem está presente também nas obras da codificação. Então nós vamos estar adentrando um pouco o que vem a ser a clonagem, só trazendo umas pinceladas dos estudos que fizemos, porque é um assunto bem abrangente e não somos cientistas, mas como espíritas nós estudamos a ciência, a filosofia, a religião, para que possamos trazer para o nosso dia a dia metas de felicidade, de superação e conquista da paz que tanto almejamos. Então nós vamos trazer pinceladas a respeito da clonagem e o que o Espiritismo tem a dizer para nós a respeito da ética e da moral, que faz bastante parte do processo da clonagem na atualidade. Nós vamos começar então nesse relacionamento que existe entre a ciência e o Espiritismo. E vamos trazer as palavras do codificador lá no capítulo 1 da Gênese, que diz assim para nós: o Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Então o Espiritismo vai estar sempre de mãos dadas com a ciência, porque é uma doutrina progressista. Então nós estaremos encontrando sempre o Espiritismo, como nós vimos no estudo de hoje, trazendo fatores da ciência, fatores da psicologia, que somente agora estão sendo estudados, somente agora a humanidade está despertando a respeito desses fatores. Algo que é importante para nós analisarmos dentro da ciência e do Espiritismo é que na ciência houveram muitos prodígios realizados nos últimos séculos, e nós já citamos alguns hoje, que seriam para nós a teoria da evolução com Darwin, seria para nós a descoberta do código genético, o projeto Genoma, que veio ali trazer o código do nosso DNA, que comprova as possíveis doenças ou o nosso histórico de desenvolvimento material, biológico, e também o processo, muitas das vezes até de comprovação de filiação, que já está na atualidade para nós. Mais outros prodígios da tecnologia seria a internet, tudo isso está vindo nos últimos séculos contribuir para o progresso da Terra, rumando na senda de planeta de regeneração. Mas com o prodígio da ciência, vem um tema bastante polêmico, que seria a bioética. A bioética, que vem sendo trazida pelos humanistas no mundo inteiro, vem tratar de experimentações que a ciência se coloca a fazer para comprovação dos fatores, dos fenômenos da natureza, dentro do respeito dos direitos humanos. Então a bioética vai estar analisando tudo que é realizado no âmbito experimental da ciência para que esteja condizente com os direitos humanos. E isso faz parte até da ONU. Quem já teve a oportunidade de estudar a bioética está presente lá, e existe um conselho na ONU que está responsável pela ética dentro da ciência. É fundamental para que a gente comece o processo de compreender a clonagem, que clona-se somente matéria orgânica. Nós acabamos de estudar no Livro dos Espíritos que a criação da alma, do espírito, é de Deus, somente de Deus. Então não se clonam espíritos, clonam-se matéria orgânica somente. Nós vamos adentrar agora a lei da reprodução, está lá na questão 692 do Livro dos Espíritos. Então já estava lá nas entrelinhas a respeito da clonagem, se a gente quiser ver aqui um pouquinho. Porque os espíritos perguntam, Kardec pergunta assim aos espíritos: o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrária à lei natural? Ele vai mais além. Seria mais conforme a essa lei deixar as coisas seguirem o seu curso natural? Então ele está questionando a respeito do que a ciência realiza, se está condizente ou não com as leis de Deus. E os espíritos vão respondendo: eu trouxe uma de cada vez. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. São curtos e grossos, muitas das vezes, a gente aprende. Mais ainda, o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins. O homem, os cientistas, estão contribuindo para o progresso, se a gente segue essa questão. Sendo a perfeição o alvo para que tende a natureza, favorecer a sua conquista é correspondente àqueles fins. É aí que está a questão. Favorecer a conquista da perfeição é o fim para todos nós, é o alvo que nós queremos alcançar. E esse também é o que Deus deseja para todos nós.
Então, dentro dessa questão, nós vamos agora estudar um pouco mais sobre a clonagem. Os conceitos iniciais, os conceitos de clonagem que nós vamos estar trazendo, vai ser a clonagem natural, reprodutiva e terapêutica. Nós vamos ver que cada uma delas trata, mas vamos analisar agora puramente no sentido técnico, o que elas fazem. Então, se a gente pudesse separar ali o nosso campo de julgamento, nosso campo de julgamento moral, e analisar com os olhos objetivos, como se fossem cientistas, somente para saber o que ocorre ali. Depois nós vamos entrar com a ética e com a moral, dentro dos conceitos que o Espiritismo traz para nós. Então a gente traz ali uma reflexão a respeito da clonagem natural, o próprio nome já diz, natural, natureza, não tem nada de artificial nesse processo. Os seres são originados a partir de reprodução assexuada, sem a participação de gametas. Gametas são para nós as células reprodutoras. Então na mulher seriam os óvulos, nos homens seriam os espermatozoides, esses são os gametas. Então essa reprodução é sem a participação dessas células. Como a gente vê ali no desenho primeiro, esse aqui, mostra a reprodução de uma bactéria. Como que ela então clonou-se e gerou uma bactéria igualzinha a ela. Então inicia aqui a bactéria sozinha, o processo de divisão, e o clone, igualzinho a ela. Isso já é um processo natural, presente na natureza, como nós podemos ver, o desenvolvimento das bactérias. O outro exemplo que me surpreendeu bastante quando concluí os meus estudos é que os gêmeos univitelinos são um processo de clonagem natural. Por mais que o processo se iniciou com a formação a união dos dois gametas para o embrião, é somente um espermatozoide que fecunda o óvulo e se divide em dois seres. Então esse é um processo de clonagem natural presente na natureza. Agora, a clonagem reprodutiva. A gente tira isso da obra Clonagem à Luz do Espiritismo, por Vladimir Lisso. Ele diz assim para nós, que a clonagem reprodutiva é pretendida, quer dizer, tem o objetivo para produzir uma duplicata de um indivíduo existente, uma cópia. Seria ótimo se a gente tivesse uma cópia de nós. A gente ficava em casa descansando e mandava a cópia fazer tudo que a gente não queria fazer. Então é esse o processo da clonagem reprodutiva. É utilizada uma técnica chamada de transferência nuclear. Parece que a gente está lidando com bomba, com armas nucleares, mas transferência nuclear é a transferência de um núcleo para outro lugar. É isso que vai ser tratado. E baseia-se na remoção do núcleo de um óvulo e substituição por um núcleo de outra célula somática. Também a célula somática nos remete a todas as células do nosso corpo, com exceção dos gametas, das células sexuais. E a gente vai trazer ali um clássico caso de clonagem, que é a Dolly, que foi então personificada para todos nós na década de 90, quando este embriologista escocês sucedeu a clonagem reprodutiva. Então nós temos aqui, vou virar um pouquinho só para mostrar, a ovelha doadora, a partir dela que vai ser ela que vai ser clonada. E aqui nós temos uma voluntária que doou o óvulo. Então, do óvulo da voluntária foi retirado, o óvulo está aqui, e é um óvulo num estado de maturação, é um óvulo um pouquinho mais velho. Dele foi retirado o núcleo, então ele ficou vaziozinho, ficou sem o núcleo. E da Dolly, como foi estudado, foi retirada uma célula somática, que neste caso da Dolly foi uma célula mamária, que foi retirada dela, da que seria clonada. E dessa célula mamária retirou-se o núcleo e inseriu o núcleo nesse óvulo que estava sem núcleo. E aí houve a fusão das células. E começa o processo da divisão dos embriões, vai tornar-se um embrião. Esse embrião, depois de 250 divisões, porque a gente sabe que quando fecunda-se um óvulo, ele começa o processo de divisão. Então, quando se dá mais ou menos 250 divisões, ele é inserido no útero de uma outra doadora que poderia estar recebendo a Dolly nesse caso, e a Dolly então nasce como sendo a duplicata dessa original, não da que deu o óvulo, a que deu a célula somática da onde foi retirado o núcleo. Então é assim que ocorreu a clonagem reprodutora. A próxima é a clonagem terapêutica. A ciência vem se desenvolvendo, buscando alternativas para transplante de órgãos, em órgãos bioartificiais, fabricados em laboratório,
a partir de células não especializadas, as famosas células tronco, que a gente tanto ouve falar no noticiário, ou stem cells, aqui na Inglaterra, como é pronunciado nas televisões. As células para a produção de órgãos específicos, tais como coração, rins, com moldes de órgãos citados, e não corpos contendo tais órgãos. Então a proposta da clonagem terapêutica não é clonar um ser vivo e desse ser vivo extrair os órgãos, porque isso estaria contra os direitos humanos deste ser. Seria clonar especificamente estes órgãos para que possam ser utilizados para a promoção da saúde cada vez maior. Então, se danificamos um órgão, um coração, seria produzido um coração ou um tecido cardíaco ou muscular para que possa ser substituído no nosso corpo. Esse é o propósito da clonagem terapêutica. Acontece mais ou menos como aconteceu com a Dolly, mas aí num período desse processo é modificado. Então existe o núcleo que é doado, o óvulo vai ser doado da mesma maneira, vai ser retirado o núcleo desse óvulo e vai doar a célula sem o núcleo. Qualquer célula somática ou a célula somática que deseja se clonar. Então seja a célula do coração, seja a célula do rim, estaria pegando o núcleo dessa célula do coração e do rim, colocando no óvulo, e aí haveria a fusão e começaria o processo de multiplicação desse embrião. E ele ia se multiplicar várias vezes, mas não seria inserido no útero. Ele seria ali manipulado em laboratório para gerar esse tecido. Então é isso que ocorre. Manipulação no laboratório, ele gera tecido de medula óssea, célula nervosa e músculo cardíaco. Mais ou menos assim que ocorreria. É fácil falar assim, coitados desses cientistas que passam anos e anos afinco estudando todo esse processo. Agora nós vamos adentrar um pouco a respeito da clonagem humana, tecnologia e ética. Então nós vimos os processos, como mais ou menos eles ocorrem, de uma maneira bem sintética, e agora a gente entra a respeito da ética na atualidade. Os Estados Unidos, a França e a Alemanha impossibilitam experiências e tentativas de clonagem de seres humanos. É completamente vetado, tanto a clonagem reprodutiva quanto a clonagem terapêutica. O catolicismo, o protestantismo e o judaísmo condenam a clonagem humana, principalmente o catolicismo, que proíbe qualquer manipulação de embriões. Os embriões se formam a partir da junção e da fusão de um óvulo, quer dizer, a célula feminina, e um espermatozoide, célula masculina. A partir do momento que houve essa fusão, cria-se um embrião que pode ser inserido no útero para gerar vida, ou que pode ser congelado em laboratório ou para inseminação in vitro. O catolicismo não permite que se manipulem os embriões. A visão da doutrina espírita é que os embriões em laboratório ou em estado congelado, aqueles que não estão sendo destinados à reencarnação para os espíritos, não têm espíritos vinculados. Então, já é uma visão um pouco mais diferenciada. O espírito somente será vinculado àquele que tiver a possibilidade de reencarnar. A partir do momento que ele é inserido no útero, vai começar a vinculação dos espíritos, dependendo do grau de evolução de cada espírito. Por isso que começa aquele processo de esquecimento do passado, de perturbação, onde o espírito vai cada vez mais se envolvendo com o próximo corpo que irá habitar. Existe ainda muito, que é muito discutido dentro da clonagem, seria a imperfeição tecnológica. Na atualidade, se a gente fosse fazer uma comparação com as experiências que ocorreram com a Dolly na década de 90, em média, a cada 200 experimentações de clonagem, onde se insere o embrião no útero da futura, se fôssemos utilizar o caso da ovelha, que daria luz ao clone, de cada 200 tentativas, somente 5 são suscetíveis de gerar um clone, de gerar uma nova vida. E mesmo assim, este novo clone vai passar por alguns processos que a gente vai estar vendo para frente, que pode ser deformações, poderia ser ali casos de envelhecimento precoce, que nós vamos estar vendo que é um dos resultados da clonagem, a morte para as futuras mães, mas que somente a clonagem está sendo feita agora entre os animais. Então tudo isso seria consequências da imperfeição tecnológica. Mas quem está por trás da tecnologia, da ciência, são os homens, são os espíritos, que conforme vão se aperfeiçoando, vão chegando cada vez mais a técnicas mais seguras e mais perfeitas, com um índice de sucesso maior. Uma das questões bastante conflitivas dentro da clonagem
é o natimorto, que seria o feto que nasce já morto. E isso então é bastante abordado nessa obra, Clonagem à Luz do Espiritismo, no capítulo 5. Então, essa questão é apontada por Valdemir Lício, que é um dos coautores dessa obra. Ele pergunta assim: quando se examina a situação dos natimortos, os fetos que nascem sem vida, podemos admitir, à luz do Espiritismo, que em alguns casos não há espírito ligado a feto em desenvolvimento? E ele acha as respostas no Livro dos Espíritos. Questão 136 é a primeira possibilidade. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. E se a gente vai mais para frente, ele vai dizer assim: mas a alma não poderá habitar um corpo sem vida orgânica. Então aqui é um dos exemplos de que pode sim haver o caso de um natimorto, de um neném, seja no reino nominal, seja no reino animal, que nasce sem vida, jamais ter sido habitado por um espírito ou princípio inteligente. É o que eles estão dizendo aqui. Pode haver vida orgânica sem alma. Porque existem milhares de princípios inteligentes operando na nossa fisicalidade, fazendo com que o nosso coração bata, com que o sangue percorra, com a criação dos ossos, com o nosso sistema imunológico. Isso é princípio inteligente. Nos reinos inferiores é vida orgânica. Então pode ter essa possibilidade. Outra resposta que é encontrada no Livro dos Espíritos, agora a questão 156. Na agonia, às vezes, a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que vida orgânica. Então, nesses casos de natimorto, a alma pode ter sido ligada e já ter se desligado desse corpo. Isso serve de prova para o espírito e para os pais. Para o espírito, que está gerando cada vez mais corpos saudáveis e necessita dessa experiência a curto prazo para se elaborar cada vez mais, e aos pais para se estarem ali exercitando a resignação e a aceitação dessa prova. Questão 356. Livro dos Espíritos, novamente. Existem crianças natimortas que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Mais uma vez, prova aos pais. Como é que isso ocorre? A gente se pergunta. André Luiz traz em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 13, sobre a formação fetal de moldes mentais maternos. Os pais e mães que não valorizaram a maternidade em existências pretéritas têm a nova oportunidade de reencarnar, mas trazem o anseio de serem pais e mães, principalmente as mães. E o espírito atua na matéria como? Através do pensamento e da vontade. Através do pensamento e da vontade assídua de querer ser mãe, ela cria um corpo sem o espírito estar vinculado a este corpo. Então esse pode ser uma das explicações ao natimorto que é trazido para nós. Tudo isso está lá no Livro dos Espíritos. Como já disse Jesus, é para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, já a respeito dessas questões. Agora, uma outra questão que é trazida para nós, dentro da clonagem, é o envelhecimento precoce. Quem já estudou o caso da Dolly sabe que ela durou 6 anos. E depois do 6º ano, ela veio a falecer. Porque ela trazia esse caso de envelhecimento precoce. Então, ela tinha problemas nos hips. Como? Nos quadris, obrigada, é isso mesmo. Ela tinha problemas nos quadris, tinha problema degenerativo, neurológico, então tudo que faz parte da velhice, se a gente estuda nesse caso. Então foi um envelhecimento precoce. Como é que nós compreendemos isso? Através do DNA. O DNA, que seria o nosso código genético, controla o número de divisões das células e o seu relógio biológico, que é uma parte do DNA chamado telômero, que define o momento em que cada célula encerra as suas divisões e morre. Mas como é que isso então está relacionado ao envelhecimento precoce? Essa equipe pergunta aos espíritos. Dentro desse livro, Clonagem à Luz do Espiritismo, no último capítulo são perguntas e respostas que essa equipe colocou aos espíritos que estavam auxiliando a formação desse livro. Então eles perguntam assim: o envelhecimento precoce das células dos seres clonados, como a Dolly, decorre de uma falha da ciência ou tem uma explicação espiritual diferente? O espírito responde assim: a ciência pegou uma célula adulta, já cansadinha. Cada célula tem seu tempo de vida. Muitas daquelas células vêm sendo renovadas e atingem o término da etapa. Pegaram-se a célula de uma ovelha adulta, uma célula materna de uma ovelha adulta, que necessariamente aquele clone tinha cronologicamente a mesma idade que aquela ovelha, porque a célula que foi obtida já era mais velha, já era mais adiantada. Então essa questão do envelhecimento precoce tem sido bastante estudada pela ciência na atualidade para ser um dos fenômenos que vai auxiliar neste processo. E a legislação, que a gente trouxe um pouquinho a respeito do mundo.
vamos trazer no nosso âmbito. Brasil, primeiramente. O Brasil permite a utilização de células-tronco, que nós vimos são aquelas que vão gerar órgãos para a manutenção da saúde ou tecidos. Então, ele permite a utilização de células-troncos produzidas a partir de embriões humanos para fim de pesquisa e terapia, somente. Desde que sejam embriões inviáveis, que não vão estar gerando vida, ou que estejam congelados há mais de 3 anos, porque a intenção de utilizar esse embrião para gerar vida é um pouco mais rara, um pouco menor. Em todos os casos, isso requer o consentimento dos pais e a comercialização do material biológico é crime. Então essa é uma das maiores preocupações da bioética quando estão manipulando embriões. E no Reino Unido, que faz parte de onde nós estamos atualmente, tem uma das legislações mais liberais do mundo e permite a clonagem terapêutica. Então não a clonagem reprodutiva, que nós saibamos, na atualidade, não se clonam seres humanos, porque é contra a ética. Mas como são os cientistas seres humanos, espíritos, que trazem o seu campo perfeito ou imperfeito moralmente, não sabemos. E o Espiritismo diz que não tem como frear esses quadros, que vai acontecer, mas que nós vamos nos preparando, nos moralizando para que sejamos cada vez mais conscientes quando atuamos dentro da ciência. Um dos propósitos da clonagem terapêutica é a medicina regenerativa, que a gente tocou um pouquinho no assunto, que seria a utilização das células-troncos. Essas são retiradas dos embriões em estágio bem precoce. Então, quando dá-se a inserção desse núcleo no óvulo, mais ou menos até 4 dias, então é que começa esse processo da clonagem para células de tronco. Então seria 32 blastrômeros, que seria essa divisão, dá mais ou menos 4 dias. Ainda não é possível gerar órgãos inteiros, apenas alguns tipos de tecidos. Essa é a realidade atual dos cientistas. E pesquisas continuam para se conhecer os fatores de crescimento necessários para induzir a diferenciação das células-tronco em cada uma das centenas de tecidos do corpo humano. Então seria como criar tecidos específicos. O ideal é, se eu sofrer um acidente e necessitar de um transplante de rins, por exemplo, eu seria doador dessa célula que estaria sendo gerada para o meu próprio benefício. Mas nós sabemos que dentro das leis de causa e efeito, através do nosso merecimento, nós estaríamos então sendo beneficiados através desse procedimento. E lembremos com Jesus, por que buscamos a clonagem? Por que buscamos as células-troncos? Estamos em busca cada vez da saúde mais perfeita. Muitas das vezes focalizados só no externo, no biológico, na nossa periferia que é o corpo físico. Mas o Cristo nos ensina que sejamos perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. E quando ele diz a respeito da perfeição, ele fala do nosso desenvolvimento moral. Que busquemos clonar as ações do Cristo, seja no amor, seja na beneficência, seja na caridade, cada vez mais compreendendo que somos espíritos imortais e que o corpo físico é um instrumento para todos nós. Que adianta um instrumento perfeito que através da nossa imperfeição moral vai se estragando ou vai se deteriorando? Essa não é propósito para todos nós. Focalizemos na nossa melhoria interior, porque mente sadia, corpo sadio. Tudo nos indica que quanto mais saudáveis nós formos no pensamento, no sentimento e nas ações, menos doenças acarretaremos. Um corpo mais perfeito estaremos gerando, porque através do nosso pensamento nós atuamos na nossa biologia. Então a proposta do Cristo, primeiramente, é para a nossa reforma interior, é para o desenvolvimento da moral cristã, porque contribuiremos cada vez mais dentro da ética, dentro da moral, nesse século que vê tanto desenvolvimento científico, mas que vê tanta deficiência no desenvolvimento moral, tanta dificuldade no relacionamento afetivo. Tudo isso fala para nós de quão ainda focalizados nós estamos no exterior e na busca da saúde periférica, sem nos concentrarmos na cura que se localiza dentro de nós. Então que possamos refletir nessas pinceladas e na palavra do próprio Cristo, que nos convida cada vez mais a sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã melhores do que hoje. Muita paz.